Oi, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica de um filme muito legal para quem gosta de fotografia, para quem quer se embrenhar nesse meio de fotografia. É um filmaço de um diretor italiano chamado Michelangelo Antonioni. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse filme. Blow Up, de 1966, de Michelangelo Antonioni, marcou uma época legal no cinema autoral. Esse filme se passa na Londres dos anos 60 e mostra a vida de um fotógrafo excêntrico, arrogante, um fotógrafo de moda que tem o seu próprio estúdio, mas anda muito entediado, tratando as modelos de forma assim arrogante, mal pra caramba e sem paciência mais para aquilo ali. Então ele começa a buscar fugas, ele começa a fotografar num abrigo, né, para sem teto, e nesse abrigo ele começa a fazer umas fotos mais autorais também, para ele lançar um livro, mostrando esse dia a dia, esse cotidiano dos sem teto em Londres dos anos 60. Numa dessas escapadas de Thomas, que é o nome do fotógrafo no filme, que por coincidência é engraçado, ninguém fala o nome dele durante o filme inteiro, você não sabe que o nome dele é Thomas, só depois na pesquisa que você descobre que o nome dele é Thomas. Ele vai para um parque deserto, muito pouco habitado no centro de Londres, e lá ele vê um casal de namorados e se beijando, e ele começa a fotografar eles lá de mão dada, rodopiando, se beijando, e a mulher se sente invadida da privacidade dela e vai discutir com o Thomas sobre essa coisa dele estar fotografando sem ter autorização, e tem um embate legal entre eles quando ela questiona essas fotos. E ele fala, por que não? Tem pessoas que são toureiros, tem pessoas que são políticos e eu sou fotógrafo. Eu acho essa parte interessante porque as fotos não têm assim, nada demais, mas em cima dessas fotos que o filme vai se desenrolar. Depois dessa discussão, a mulher se afasta e o amante some de cena. A impressão que você tem é que aconteceu alguma coisa, parece que ele está caído no chão, e fica uma dúvida no ar, e acaba que ela vai embora e ele leva o filme, o negativo, para o laboratório para revelar, e quando ele revela esse negativo, ele começa a fazer grandes ampliações, e nessas ampliações que ele vai estourando, a foto vai aumentando o tamanho das fotos, ele vai jogando na parede, essa ampliação gigante dá-se o nome de blow up, ele estourou, como se fosse um blow up, ele estourou o negativo em busca de um possível assassino no parque. Ele acha que viu um assassinato ali e fica preso com essa suposição de ter visto um assassinato porque ele viu o cara caído lá no chão e ele encontra num negativo de tanto estourar, ele vê essa cena do cara caído no chão e começa a achar que viu um assassinato. Mas por conta de estar ampliando demais o negativo, os grãos eles ficam gigantes e ele acaba não tendo uma certeza se realmente ele viu um assassinato ou não. Uma outra curiosidade sobre o filme é sobre a contratação do Don McCullin, que era um fotógrafo de guerra, e ele foi contratado por 500 libras para poder ceder as fotos dele, as fotos que vocês vão ver no filme, quando as fotos dos desabrigados, dos sem-teto, são todas do Don McCullin. Fotografou algumas cenas também, por exemplo, as cenas que são ampliadas no filme, as fotos mais importantes do filme, o Don McCullin ele ficava ao lado do Dave Hemmings nas cenas. Então, o Antonioni dirigia os dois fotógrafos ficavam juntos, o Dave Hemmings atuando e o Don McCullin fazendo as fotos da Vanessa Redgrave, que era a atriz que estava discutindo com ele, e essas fotos foram usadas depois no laboratório para ser ampliadas e o David Hemmings, né, o Thomas, buscando ali o possível assassinato. No filme, o personagem do ator David Hemmings, o Thomas, ele usa uma Nikon F. Ela foi construída em 1959 e apesar do filme ter se passado em 1966, essa câmera caiu no gosto de todos os fotógrafos pelo mundo e vendeu muito essa câmera por conta desse filme Blow Up. Eu gostaria de citar também a participação do Arthur Evans, que era um fotógrafo inglês muito bom, e ele foi um dos contratados para ajudar na montagem do filme. E a foto do cartaz, que é uma foto muito icônica, muito legal, do David Hemmings em cima da Verushka, que é a modelo
famosa da época, foi feita pelo Arthur dentro do estúdio e essa foto virou cartaz. Olha, essa foto é bacana, o filme é muito legal, eu revi agora para poder fazer esse vídeo aqui. Uma quebra de paradigma, né, nesse filme foi a cena, exatamente essa cena que eu falei do cartaz, ele fotografando a modelo, eles parecem que entram num transe, os dois, a modelo fazendo as poses, parece que ela está dançando, assim, e ele vai com a câmera, ele agacha, onde ela vai, ele vai atrás. Isso para a década de 60 foi uma coisa muito interessante, porque naquela época era assim, era o modelo, o tripé e o fotógrafo ficava atrás do tripé para fotografar a modelo. Nesse filme ele quebra tudo isso, ele está de cara com o modelo, parece que eles estão ali meio que até fazendo sexo, fazendo amor, porque ela cai no chão, ele fica por cima, que é a foto do cartaz. Então mudou completamente a forma de se fazer fotografia em estúdio, abriu a mente de vários fotógrafos pelo mundo, a forma como o David Hemmings, né, o ator, fotografa a Verusca. As cenas são bem legais, a parte máxima do filme, essa sessão fotográfica da Verusca. Olha, vale muito a pena, é muito bacana a fotografia, as maluquices dele, o estúdio, ele dirigindo os modelos, mesmo na arrogância, dá para ver muita coisa de fotografia, muitos truques, assim, é bem legal o filme, sabe? Eu acho que é obrigatório para quem gosta de fotografia. É uma coisa meio assim, lugar comum falar que o filme é obrigatório, mas esse filme, ele vale a pena porque é muito interessante. E são poucos os filmes que a gente encontra sobre fotografia, ainda mais nos anos 60, que era tudo mecânico, não tinha digital, então é um filme que impressiona muito. Outra coisa bacana do filme, ele mudou um pouco a temperatura de cor das luzes do filme, ele botou um tom mais frio, um tom mais azulado, para poder chegar próximo ao temperamento frio do Thomas. Então você tem uma luz mais fria, você consegue passar essa coisa do temperamento mais frio do fotógrafo do filme. Antonioni é um mestre do cinema autoral italiano, tem vários filmes muito, muito bons, e eu sou muito fã, e esse filme mexeu muito comigo na época e mexe comigo até hoje. Recomendo, acho que vale a pena buscar esse filme em algum streaming, em algum lugar e assistir. Esse filme inspirou muitos fotógrafos nas décadas de 60 e eu, quando comecei a fotografar também nos anos 80, 10 em cada 10 professores de fotografia que eu tive e fotógrafos que eu conheci naquela época falavam desse filme. Era como se fosse uma bíblia da fotografia falar de Blow Up. E aí, gostou da dica desse filmaço do Antonioni? Então se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, tá bom? Grande abraço e até a próxima!